Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Irmãos, eu estou muito feliz de estar com os irmãos. O pastor Felipe falou, esse é o culto que termina mais tarde, que é a celebração de célula. Então eu peço que os irmãos tenham misericórdia desse servo aqui, né? Porque vocês estão acostumados a saírem cedo do culto. Mas o pastor Felipe falou, hoje é o culto que termina mais tarde. E eu quero louvar a Deus mesmo por essa igreja. Eu quero dizer que eu amo vocês. Eu amo as pessoas dessa igreja, os amigos, pastor Felipe, pastor Flávio, Alexandre, tantos amigos que eu tenho aqui, né? E é uma honra poder estar aqui falando para os irmãos. E eu fiquei ali no culto, ali emocionado, e como é bom ver que essa igreja está caminhando para a excelência, irmãos, porque a gente não pode deixar que o bom tire o excelente de nós. E eu vi através desse culto, das células, dos testemunhos, que vocês estão no caminho da excelência. E é isso que Deus quer de nós. E como o pastor Felipe e o pastor Pedro falaram, meu nome é Rubem, mas eu sou conhecido como Rubinho pelos amigos, e eu sou marido, esposo da pastora Laila, que não pôde estar aqui porque hoje é dia de ceia, lá na segunda igreja, então ela teve que estar lá, ela é pastora lá, então eu peço, irmãos, a compreensão também para ela não estar aqui. Mas quando o pastor Felipe falou o assunto que eu deveria falar, célula, lugar de serviço, irmãos, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, mas quando eu subo aqui, pego o microfone, eu fico tremendo, eu fico nervoso, eu fico suando. E eu quero falar com os irmãos sobre esse tema, sobre serviço. Eu queria ler um texto com os irmãos, um texto muito conhecido, que está em Lucas 10. Eu vou falar um pouco do Lucas 10, a partir do versículo 30. É a famosa parábola do bom samaritano, E o contexto aí é um mestre da lei que chega para Jesus e pergunta como que ele vai herdar a vida eterna, Esse era um costume dos religiosos, e dos ricos perguntarem, todos os religiosos e ricos que chegavam perto de Jesus eram para perguntar sobre a vida eterna. E ele pergunta para Jesus como fazer para herdar a vida eterna, e Jesus o questiona, ele retorna a pergunta. E fala, o que diz a lei? E ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E Jesus fala, vai e faça o mesmo. E ele pergunta, mas quem é meu próximo? E eu quero ler com os irmãos o que Jesus fala para esse homem. Jesus respondeu assim, a partir do versículo 30. O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Quase os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas o samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo, encheu-se de compaixão. E, aproximando, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os aos hospedeiros e disse-lhe, cuida dele, e tudo que gastarem a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faz tu o mesmo. Quero orar novamente com os irmãos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã, Pai. Obrigado, Deus, por esse culto, Pai. Nós entregamos ao Senhor esse culto, Pai. Eu quero pedir pela palavra que vai ser pregada agora, Pai. Eu quero pedir, Deus, que em nome de Jesus, a semente que vai ser lançada, Deus, nessa manhã, ela possa gerar frutos, Deus, e frutos que permanecem para sempre. Eu quero repreender na autoridade do nome de Jesus toda a intenção do inimigo de roubar essa palavra, Pai. Peço, Pai, que apesar das minhas mazelas, Deus, dos meus pecados, Deus, o Senhor me use, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor fale aquilo que está no teu coração, Pai, não no meu, Pai. E que ao sairmos daqui a gente possa dizer, Deus, que nós tivemos um encontro, que nós ouvimos a tua voz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, tem um texto em 1 João 2,6 que diz que aquele que vive unido com Deus deve andar ou viver como Jesus Cristo viveu. E quando a gente vê a vida de Jesus, a vida dele toda foi uma vida de servo.
E esse é o grande desafio para a igreja. Nós precisamos ser servos. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos servir as pessoas. Nós precisamos amá-las. E lendo essa história, né, a gente vê dois homens que passaram por aquele homem que tinha acabado de ser assaltado, e eles passaram de largos. Homens religiosos, conhecedores da lei, que esqueceram que, como servos do Deus Altíssimo, eles deveriam servir aquele homem. E um homem considerado impuro, rejeitado pela sociedade daquela época, é o homem que ajuda e serve aquele homem. Eu quero tirar algumas lições para a nossa vida, a partir do texto que a gente leu, a partir da vida desse homem, desse samaritano, para a nossa vida, para que a gente possa viver nas nossas células, na nossa família, na nossa igreja, uma vida de servos, e que a gente sirva um ao outro. A primeira coisa que eu aprendo com esse homem é que ele viu aquele homem. O samaritano, ele viu aquele homem. Mas ele não viu como os outros viram, né? Aqueles homens viram e passaram de largo, mas ele viu e olhou de verdade para aquele homem. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos olhar para as pessoas. E o nosso dia a dia está tão corrido, às vezes até na igreja a gente tem tanta atividade que a gente não olha para as pessoas como a gente deveria olhar. Quantas pessoas chegam nas nossas células e querem só ser olhadas por nós, e nós muitas vezes não olhamos para elas, como Jesus olhava, como esse samaritano olhou para aquele homem. E quando a gente pensa nisso, né, como eu falei com os irmãos, os samaritanos naquela época eram um povo totalmente rejeitado pela cultura, né, dos judeus. E provavelmente, né, os historiadores dizem que aquele homem que foi assaltado era um judeu, né? E aquele samaritano, ele se aproxima, ele chega perto daquele homem. Ele não só olha, mas ele chega perto daquele homem. Mesmo aquele homem sendo um adversário dele, porque a rivalidade deles, irmãos, era uma rivalidade de morte. Eles matavam uns aos outros. Um judeu, ele não passava dentro de Samaria, nem um samaritano passava dentro da Judéia, porque a rivalidade deles era muito grande. E aquele homem, além de olhar, ele olha, mas ele também se aproxima daquele homem. E ele chega perto, ele tem contato. Muitas vezes nós olhamos algumas situações, mas nós não chegamos perto. E a gente precisa aprender com esse samaritano. Mas quando a gente continua lendo essa história que Jesus contou, ele não para aí. Esse samaritano vai além. A Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão, que ele teve compaixão daquele homem. E esse verbo, irmãos, no original, ele vem da raiz da palavra entranhas. Então esse homem, ele teve uma reação entranhável, foi algo que ele sentiu de dentro para fora. Algumas traduções vão dizer que ele teve compaixão e misericórdia desse homem. E quando ele viu, irmãos, a miséria daquele homem, ele não ficou parado. Ele teve uma reação de compaixão. Irmãos, nossas células só serão um lugar de serviço se sentirmos compaixão uns pelos outros. Não podemos ver um irmão com uma dificuldade, não importando de que ordem seja, e isso não nos encher de compaixão. Precisamos sentir as dores uns dos outros. Romanos nos ensina isso. Alegrai-vos e chorai. Romanos 12 diz isso, irmão. Se olhamos o nosso irmão passando por uma aflição e aquilo não nos encher de compaixão, precisamos repensar o nosso cristianismo. Nossas células precisam ser um lugar onde nos compadecemos uns dos outros, onde a ferida do outro é minha também. E isso tem que fazer que a gente tenha uma reação entranhável por essas pessoas. Nós precisamos sentir isso, irmãos. Nós precisamos sentir essa dor, a dor do outro. A dor do outro precisa ser a nossa dor também. E aquele irmão, né, aquele samaritano, né, que na verdade era um homem rejeitado, como eu falei, ele sentiu compaixão e se aproximou. E muitas vezes nós vemos alguns irmãos passando por dificuldade, por dores, e a gente até sente compaixão, né? Não sei se aconteceu com os irmãos, mas acontece comigo. Às vezes passa um noticiário, né, uma entrevista com um povo que está sofrendo muito, a gente fica, né, compadecido, a gente às vezes até se emociona, mas muitas vezes a gente não faz nada. Às vezes o missionário vem aqui na frente, ele conta que ele está no campo, a gente se emociona, mas a gente não faz nada. E esse samaritano nos ensina
que ele teve compaixão, sim. Ele se compadeceu, mas ele fez algo, ele se aproximou daquele homem. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Não adianta a gente saber daquele irmão que está passando uma dificuldade financeira ou no seu casamento e a gente sentir compaixão dele e não fazer nada por ele. Não adianta a gente ver uma irmãzinha que sai daqui tarde e não tem carro para ir para casa, a gente vê que ela vai andando todo dia para casa e a gente não fazer nada em relação a isso. Nós precisamos sentir compaixão, sim, mas nós precisamos fazer algo quando aquela compaixão chega até o nosso coração. E a Bíblia diz lá em Gálatas, né? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E pensando nisso, irmãos, eu lembro de uma vez, de um irmão lá da igreja, muito querido nosso. A mãe dele ficou doente, né? Na verdade, ela quebrou o fêmur. Ela já é idosa e ela ficou muito tempo no corredor do Ferreira Machado. Irmãos, quando eu soube disso, eu fiquei assim, indignado. E eu fiquei muito revoltado com aquilo e coloquei no grupo da igreja, falei, irmãos, a gente precisa ajudar nosso irmão, a mãe dele está lá no corredor do Ferreira Machado, nós precisamos fazer alguma coisa. E alguns irmãos se compadeceram e tentaram fazer algumas coisas, mas ela continuou lá. E eu falei, irmãos, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode deixar, ela é irmã do nosso irmão. Irmãos, é exatamente esse o sentimento. Nós precisamos entender que nós somos uma família, nós somos um corpo. E o que dói no pastor Felipe precisa doer em mim. E o que dói em mim precisa doer no pastor Felipe. Essa é a ideia de Jesus. Que a gente viva esse amor, esse serviço contínuo. Nós precisamos ter esse sentimento. De que se o meu irmão ele está passando por uma aflição, essa aflição é minha também. E eu preciso fazer algo a respeito. E continuando no texto, a gente vê que a Bíblia diz que ele atou-lhe as feridas e deitando-lhes azeite e vinho, curou, tocou e secou as feridas, né? E, irmãos, aquele samaritano, ele decide limpar, né, as feridas daquele homem. E tem uma coisa muito interessante também, né? Que tudo aquilo que o samaritano tocava era considerado impuro pelos judeus. Então, se aquele homem que estava sendo cuidado por aquele samaritano, ele desperta, por exemplo, se ele despertasse ali, ele não poderia aceitar o cuidado daquele samaritano, porque o vinho e o azeite que ele tinha tocado já estava impuro. Mas aquele samaritano, no momento nenhum, ele se preocupa com aquilo, ele quer servir aquele homem. Ele não está preocupado se aquele homem vai aceitar ou não o cuidado dele. E ele decide ainda assim chegar perto dele e limpar as feridas dele. E nós precisamos, irmãos, ter esse coração de servir, não importa quem seja, não importa a pessoa que seja, nós precisamos servir uns aos outros. Nós precisamos limpar as feridas, sejam elas físicas, emocionais, nós precisamos fazer isso. Irmãos, vocês imaginam uma viúva, uma senhora aqui da igreja de vocês, né? Ela sendo cuidada por vocês, sendo cuidada pela célula, pela igreja, tratada, ela tem alguém para ouvi-la, para conversar, e ela tem um filho que não é cristão. Você imagina o testemunho para esse filho, que muitas vezes ele mesmo não cuida da sua mãe, e a igreja está fazendo isso por ele. Irmãos, isso é um testemunho. Isso é um testemunho que não tem igual. E a Bíblia diz isso lá em João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A forma da gente mostrar para as pessoas, que as pessoas vejam que nós somos discípulos de Jesus, é quando a gente se ama, quando nós nos amamos uns aos outros, quando nós servimos uns aos outros. Nós precisamos, irmãos, precisamos servir principalmente aqueles irmãos que muitas vezes são os mais difíceis, né? Nós que somos líderes de célula, os líderes de célula sabem do que eu estou falando. Tem aqueles irmãozinhos que são um pouco mais complicados, que a gente precisa servir várias vezes, que tem algumas dificuldades, e mesmo assim muitas vezes criticam e reclamam. Irmãos, esses irmãos e irmãs são os que mais precisam de nós. Nós precisamos amá-los, nós precisamos servi-los. As pessoas estão carentes dessa atenção, desse cuidado. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Como eu falei, né, essa igreja está caminhando para a excelência. E nós não podemos deixar que o bom que já acontece nas nossas células tire o excelente de nós. Nós precisamos seguir servindo as pessoas, cuidando dela.
E a Bíblia diz lá, em 1 João 3, 10, 11, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus, porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E em 1 João também 3,14 diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Irmãos, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E se a gente continua no texto, a gente vai ver que aquele homem, ele coloca aquele homem que estava ferido, né, que tinha sido assaltado, no seu animal, né? Provavelmente um jumento, naquela época era o costume da época, né? Ele coloca o homem em cima do seu animal. Irmãos, ele abriu mão do seu conforto. E tem um autor, o Kenneth Bailey, que ele viveu 20 anos naquela região, e ele diz que até hoje, irmãos, até hoje, é uma afronta o dono do animal descer e deixar alguém subir no seu animal e ele puxar o animal. Até hoje é um absurdo para aquele povo. E ele diz, o Kenneth Bailey, ele conta que muitas vezes ele ofereceu a garupa do animal dele para o servo dele sentar, e o servo dele recusava e falava, não, que isso, eu não posso aceitar, isso é uma afronta, quem sou eu para sentar na garupa do seu animal? E aquele homem, irmãos, ele coloca o homem ferido na sua garupa e vai puxando, provavelmente, aquele animal até a estalagem. Ele abriu mão do seu conforto. E para servir as pessoas, irmãos, para servir na sua célula, você muitas vezes vai ter que abrir mão do seu conforto. Você vai ter que abrir mão do seu feriado, do seu final de semana, de passar tempo com a sua família. Isso vai exigir muito de você, irmãos. Servir como Jesus serviu, como esse samaritano serviu, vai exigir muito de nós. Nós precisamos aprender com esse homem. E sempre quando eu falo isso também, eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo, com a Laila. Foi ano retrasado isso. Uma irmã lá da igreja, ela emprestou a casa de Búzios dela para a gente, né? E foi uma benção para nós, né, irmãos? E eu não precisei gastar dinheiro, mas, irmãos, vocês precisam gastar dinheiro com suas esposas. Leva suas esposas no jantar aí, em nome de Jesus, hein? Amém, irmãos? Amém. E Deus nos deu essa benção, irmãos, né? De uma irmã emprestar a casa lá para nós. E nós fomos para essa casa. E a gente estava curtindo, né? E a gente ainda tinha mais 2 dias para ficar lá. Eu não falei com os irmãos, mas eu trabalho de plantão, eu trabalho no Degase, irmãos. Quem não sabe o que é o Degase, é o local onde aqueles adolescentes que cometem crime, eles ficam presos. Eu trabalho nesse local. Adolescentes que matam, roubam. E eu tenho aprendido muito sobre misericórdia, irmãos, lá naquele lugar. Porque eu tenho aprendido com Jesus a olhar aqueles meninos com olhos de amor. Eu sei que muitas vezes é difícil. Nós queremos condená-los, nós queremos que eles morram, muitas vezes. A gente ouve até cristão falando isso, né? Que quer que tenha pena de morte mesmo, e etc. Né? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu tenho aprendido muito de misericórdia. Mas voltando para a palavra, a gente estava lá em Búzios, irmãos, curtindo, né? E a casa é maravilhosa, irmãos. A casa dessa irmã é maravilhosa, tem piscina, tem sauna, só eu e minha esposa na casa. Então os casais estão imaginando que alegria que foi. Vocês pensem comigo aí como é que foi bom, né? Os homens estão pensando como que eu estava feliz naquele dia. Irmãos, e a gente recebe uma ligação, pastor. Recebe uma ligação, minha esposa recebe uma ligação, falando que o pai de uma irmã nossa faleceu. Uma irmã que trabalha na rede JC. Irmãos, quando eu ouvi aquela notícia, eu vou confessar o meu pecado. Eu falei, meu Deus, a gente vai ter que voltar. Mas, irmãos, como Deus me tratou aquela vez. Nós voltamos de Búzios, no mesmo dia, irmãos, viemos para Campos, buscamos algumas irmãs e fomos para Cardoso Moreira, que o enterro era lá. Aquele dia, irmãos, eu vi que no reino de Deus, para servir as pessoas, eu terei que abrir mão do meu conforto. E nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. E eu
pensando nisso, irmãos, eu sempre penso numa coisa. Eu vou admitir com os irmãos que sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro dessa história. Eu penso nisso. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está aqui no louvor e no momento de emoção, e eu entendo, isso é lindo demais. Eu amo esse momento do louvor. Mas muitas vezes nós ficamos tão emocionados que nós falamos coisas para Deus que muitas vezes nós não conseguimos viver. E muitas vezes nós levantamos as nossas mãos e começamos a adorar a Deus e chorar na presença de Deus. Mas quando a gente sai da igreja, a gente vê o nosso irmãozinho indo a pé para casa e a gente não oferece carona para ele. Irmão, sabe o que a sua adoração significou para Deus? Nada. Porque o lugar onde Deus escolheu para ser adorado é na vida do irmão. Amém, irmãos? O local, guarda isso, o local onde Deus escolheu ser adorado é na vida do próximo. Então, irmãos, não adianta você estar aqui todo culto, você dar o seu dízimo, você levantar suas mãos e chorar na hora do louvor, se você não servir o seu irmão. A sua adoração para Deus é nada. Irmãos, eu conto isso porque eu tive uma experiência muito ruim. E Deus já me curou sobre isso, mas eu gosto de falar isso como exemplo. Teve uma vez que eu fui jogar bola com os irmãos da minha igreja, de outras igrejas também. E nesse dia, acho que foi um dos únicos dias que eu fui jogar bola que eu estava sem carro. Irmãos, e o jogo de bola, pelada, acabou, acho que era meia-noite. E aí não tem ônibus, não tem nada. Irmãos, como foi difícil eu conseguir carona para casa. E ainda assim eu consegui, mas tinha um irmãozinho que morava mais longe que eu, que ele não conseguiu. E eu falei para ele, não, irmão, eu só vou se você for também. Irmãos, como foi uma luta. E só tinha crente, irmãos, na pelada, no jogo de bola. E aí, irmãos, eu comecei a me questionar. E eu falei, Deus, será que eu faço isso? Irmãos, depois daquele dia, nunca mais eu rejeitei carona. Eu ofereço para as pessoas, gente, você está precisando de carona? Porque, irmãos, a gente precisa ter essa consciência de servo. A gente precisa aprender com esse homem, com esse samaritano, um homem considerado impuro, irmãos, um homem rejeitado pelo povo judeu, que abriu mão do seu conforto para servir aquele homem. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Isso não pode acontecer conosco. Você não pode ser pego de surpresa e Deus falando para você, meu filho, lembra? Aquele dia lá, a carona que você rejeitou, o cuidado que você rejeitou. E eu falando das irmãzinhas aqui, irmãos, muitas vezes que eu vejo as irmãs da nossa igreja, aquelas senhoras já que vão para casa, precisam fazer o almoço ainda do seu marido, que muitas vezes não é crente, indo a pé, indo de ônibus para casa, irmãos. Como que isso me machuca, irmãos? Isso não pode acontecer entre nós, irmãos. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Tem um texto lá em Filipenses que diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nós precisamos ter esse sentimento, nós precisamos considerar um superior ao outro. Mas aquele homem não para por aí, ele continua. Irmãos, há uma coisa que esse homem faz que é extraordinária. Esse homem, ele arrisca a vida dele. Porque quando ele para servir aquele homem que estava no chão, ele corre o risco de ser assaltado pelos mesmos homens. Mas só que esse, irmãos, não foi o maior risco que ele correu. Não foi o maior risco. Pode abrir para mim. Obrigado. Esse não foi o maior risco que ele correu. Tinha uma cultura na época, e na verdade ainda existe isso no Oriente Médio. Se você for lá nessa região, né, que o Kenneth Bailey fala, era a chamada vingança de sangue. Que quando você ajudava alguém, ou fazia... Na verdade, essa vingança de sangue ela funcionava assim. Se eu fizesse mal a alguém, a família daquela pessoa, ou aquela pessoa, ela poderia se vingar de mim. Tanto que aquela lei de talião, que nós falamos olho por olho, dente por dente, na verdade, irmãos, na época foi uma coisa boa. Porque era assim, se eu ataquei a família do pastor Felipe, né, eu matei o irmão dele, exemplo, eu matei o cachorro dele. A família do Felipe ia na minha casa e matava toda a minha família e todos os meus animais. Era mais ou menos assim que era. Então a lei de talião veio para controlar isso. Ó, é olho por olho, dente por dente. Se você matou um animal meu, eu posso matar um animal seu. Para controlar isso, porque a vingança era uma coisa louca.
Então, irmãos, só que o povo daquela época, eles eram tão inconscientes, e até hoje são, que quando aquele samaritano, ele escolhe ajudar aquela pessoa que está no chão, ele assume o risco de ser responsabilizado por aquele ato. Então, o homem que está ajudando aquela pessoa que está no chão, ele assume o risco de ser responsabilizado. Então, a família daquele homem que estava ferido, ela poderia caçar aquele homem e matar aquele homem. Olha o que o Kenneth Bailey diz. O samaritano, permitindo a sua identificação, corre grave risco de deixar que a família do ferido o procure para vingar-se dele. Afinal de contas, quem mais pode ser encontrado? A mente grupal do camponês do Oriente Médio faz um julgamento totalmente ilógico nesse ponto. O estranho que se envolve em um acidente é frequentemente considerado de forma parcial ou total o responsável pelo acidente. Afinal de contas, por que ele parou? As mentes irracionais, procurando um alvo para sua retaliação, não fazem juízos racionais, especialmente quando a pessoa envolvida é parte de uma comunidade pertencente a uma minoria odiada. Ou seja, irmãos, aquele homem ele deveria pegar aquele rapaz, já que ele queria ajudar, deixar em frente à estalagem e sair, ir embora. Mas a Bíblia diz que ele passou a noite com aquele homem, provavelmente cuidando dele, tanto que no outro dia ele paga e fala, ó, eu vou deixar esse dinheiro aqui e se ele gastar mais alguma coisa, você desconta aí. Aquele homem passou a noite, irmãos, ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco, irmãos. E nós precisamos estar dispostos a perdermos as nossas vidas uns pelos outros. E, irmãos, eu me incluo nisso, isso é muito difícil. Quero ler 2 textos com os irmãos. Mateus 20, versículo 25 e 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo, muitas vezes, irmãos, o período de 2 Timóteo 3. Homens que são amantes de si mesmos. Homens que muitas vezes não pensam no próximo, só pensam em si mesmos. Nós somos loucos, irmãos. Somos loucos de amor por nós mesmos. E o John Stott, ele faz um comentário muito legal sobre isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, é verdade. Isso é verdade na minha vida. Eu muitas vezes faço isso. Ele fala o seguinte, irmãos. Quando Jesus fala do amar a Deus sobre todas as coisas, né, e Deus fala lá na lei também, e o próximo como a mim mesmo, a gente muitas vezes gosta de falar, não, eu tenho que me amar, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é me amar. Mas o John Stott, ele faz um comentário muito interessante. Ele fala, irmãos, não existe um terceiro mandamento, onde Deus fala, se ame. Não existe isso. Sabe por que Deus falou pra gente, ame o próximo como a nós mesmos? Porque Ele sabia que nós seríamos loucos de amor por nós mesmos. Nós nos amamos acima de tudo, irmãos. Às vezes até acima de Deus, muitas vezes. Porque quando queremos algo, não importa quem esteja na nossa frente, a gente passa por cima. Para alcançar o que a gente quer, não importa quem esteja na nossa frente, nós passamos por cima. Porque nós somos loucos de amor por nós mesmos. E isso não pode ser realidade na sua célula e na igreja do Senhor. O grande desafio do servo é esse. Vocês precisam estar dispostos a darem suas vidas uns pelos outros. Você precisa amar o seu irmão como você se ama. O sonho dele passa a ser o seu. As dores também. Isso vai exigir de você desgaste, cansaço. E esse texto de Mateus que eu li, irmãos, mostra a disputa dos discípulos, né? Eles estão brigando. Não, mas Jesus, deixa eu ser o primeiro. Deixa eu sentar ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. E Jesus fala, não. No meu reino, não é assim. Quem quiser ser o maior entre vocês, seja servo.
e quem quiser ser o primeiro, sirva a todos. No reino de Deus, não é assim. Não é assim, irmãos. Nosso maior desafio como servos é viver isso diariamente, sabendo que vivemos para servir e não para sermos servidos. E a última coisa, irmãos, na verdade são duas coisas, né? A atitude desse samaritano que eu quero pensar com você é que ele abriu mão do seu tempo e do seu dinheiro. Irmãos, aquele homem, ele tinha com certeza algo para fazer. Ele não estava passando ali de bobeira, meu Deus, estou passeando. Não, ele tinha compromisso, irmãos. Mas ele decide parar para servir aquele homem. Isso é lindo demais, irmãos. Ele gasta tempo com aquele homem, ele limpa a ferida daquele homem, ele coloca o homem na garupa do animal dele, ele leva até a estalagem, ele passa a noite, ele gasta tempo, irmãos. Mas não só tempo, ele gasta dinheiro também com aquele homem. Ele paga todas as dívidas, né? Paga tudo aquilo que precisa ser pagado, que precisava ser quitado ali naquele lugar. E eu, irmãos, eu deixei isso para o final, por conta do texto, né? Mas também porque talvez o que a gente tem mais dificuldade de servir, com aquilo que a gente tem mais dificuldade de servir as pessoas, geralmente é o nosso tempo e o nosso dinheiro. E muitas vezes nós somos seletivos, né? Quando falamos de Deus, falamos que nós somos filhos, herdeiros da herança, mas nós esquecemos que nós somos irmãos e nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Nós gostamos de falar das bênçãos que nós vamos receber como herdeiros de Cristo, mas nós esquecemos de falar da responsabilidade que temos como irmãos. Nós precisamos, irmãos, cuidar uns dos outros. E no primeiro século, irmãos, se você não tivesse dinheiro para pagar a estalagem, ou você seria preso ou você seria maltratado pelo dono da estalagem, né? E aquele samaritano podia deixar aquele homem ir embora. Mas não, irmãos, ele gasta dinheiro com aquele homem. Ele paga toda a dívida e ainda deixa dinheiro de sobra para a dívida que aquele homem ainda vai fazer. Assim precisa ser conosco, irmãos. Sua célula precisa ser assim, lugar de serviço. Se tem um irmão desempregado com conta para pagar, precisamos ajudá-lo. É nossa responsabilidade também. Ele é nosso irmão, ela é nossa irmã. E eu lembro, irmãos, de um amigo que fez seminário comigo, ele falou que uma vez ele passou um tempo muito difícil, ele estava desempregado e foi muito duro para ele, né? E ele falou assim, Rubim, teve uma vez que eu estava assim, eu estava mal. Aí ele falou, eu sou muito orgulhoso, Rubim, para pedir ajuda e tal, sou meio durão assim. E aí um irmão, vendo que eu estava meio aflito, chegou perto de mim e falou, irmão, o que está acontecendo? Por que você está assim? Eu estou vendo que você está meio aflito, está assim, difícil para você. Ele falou, então, irmão, estou com duas contas, estou com a segunda conta para vencer já, de luz e de água. Eles vão cortar. E aí ele falou que aquele irmão, ele falou, Rubim, aquele irmão não é um irmão assim pobrezinho não, é um irmão de condição financeira. Ele falou assim, não, irmãos, meu Deus, vamos orar aqui em nome de Jesus, Deus, ele vai dar um jeito para isso em nome de Jesus. E ele falou que aquele irmão orou e falou, não, irmãos, meu irmão pode ficar tranquilo que Deus vai resolver. E foi embora. Ele falou assim, Rubim, aquele irmão nunca mais voltou para me procurar. Irmãos, nós temos que orar sim, mas talvez a resposta da oração sejamos nós mesmos. Nós precisamos fazer isso, isso é nossa responsabilidade. Deus não vai mandar um anjo, Ele precisa de nós, que nós sejamos os braços dEle, as pernas dEle. Se você não tem condição, você vai juntar a sua célula, vocês vão fazer uma vaquinha, vocês vão juntar a igreja, mas é responsabilidade nossa, cuidar dos nossos irmãos. Precisa ser responsabilidade nossa, irmãos. Não pode ter um irmão passando necessidade aqui, enquanto tem gente viajando para a Europa, na mesma igreja, na mesma célula. Isso não pode acontecer, irmãos. Nós somos corpo. E a gente, como eu falei da experiência lá do louvor, às vezes tem essa coisa do louvor, a gente olha para o nosso irmão, e aí o ministro do louvor fala, olha para o seu irmão e fala, eu te amo. E a gente fala, eu te amo. A gente se abraça. Mas, irmãos, isso precisa ser de verdade.
Olha o que a Bíblia diz, irmãos, não sou eu que estou falando não. Em 1 João 3, 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Tiago 2, 15 e 17 diz: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Irmãos, foi feita uma pesquisa por um órgão cristão, e o maior motivo de afastamento das pessoas da igreja é problema de relacionamento. Mas isso não pode acontecer no nosso meio, irmãos, mas em nome de Jesus. Se entendermos, irmãos, que precisamos servir as pessoas e viver esse amor que é proposto para nós, nas nossas células, isso irá acabar. Nós vamos atrair as pessoas, elas vão querer estar nas nossas células e casas. Isso vai transbordar na igreja. E eu lembro que um tempo atrás eu conversei com o pastor Alexandre, daqui de vocês, ele fez seminário comigo, responsável por missões, e ele falou assim: Rubinho, a igreja do IPS é uma igreja abençoada. Se tem uma igreja que investe em missões, é a igreja do IPS. Irmãos, como eu fiquei feliz quando ele falou isso. Os irmãos são dispostos, eles abrem os bolsos mesmo, eles dão dinheiro, eles se dedicam a isso. Irmãos, isso é lindo demais. E como eu falei, irmãos, nós precisamos a cada dia melhorar, nós precisamos ser excelentes, porque é isso que Deus quer de nós. Quando vemos a oração de Jesus, quando Ele ensina a oração para os discípulos, o pão é nosso. Então, irmãos, na minha célula, na nossa igreja, não pode estragar pão na minha casa enquanto na sua está faltando. Não pode acontecer isso, irmãos. Não pode estragar pão na minha casa enquanto na sua está faltando. Nós precisamos ter esse cuidado um com o outro. Eu preciso me compadecer do meu irmão e fazer algo a respeito. O dinheiro que eu tenho não é mais meu, é do Senhor. Então não tem como eu viver abastado enquanto meu irmão passa dificuldade. Se o Senhor te fez prosperar, irmão e irmã. Irmãos, essa palavra é dura. Mas eu acho que Deus me escolheu porque eu amo muito essa igreja. Irmãos, não tem como Deus te encher de dinheiro, te abençoar, te fazer prosperar, e você achar que esse dinheiro é só para você. E você comprar um carro importado, uma mansão, e não ajudar o seu irmão. Isso não é reino de Deus. Isso não é igreja. Não é, irmãos. Não é, irmãos. Não tem como o irmão ter carro importado enquanto tem gente passando necessidade dentro da igreja. E eu sei que isso é difícil, irmãos, ouvir. Mas isso é que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela é uma espada que entra e divide ossos e medulas. Irmãos, vocês imaginam um casal aqui mais velho, que tem as suas posses já, e tem um casal que vai casar, recém-casado, e esse casal chega e fala assim: peraí, a casa de vocês quem vai dar sou eu. Irmãos, imagina isso. E eu conto isso muito feliz, sabe por quê, irmãos? Porque no meu casamento, na minha casa, onde eu moro com a minha esposa, a única coisa que nós compramos quando nós casamos foi a televisão. O resto todo mundo deu para nós. E tudo foi dado. Tanto que teve uma irmã que chegou e falou assim: vocês têm geladeira? A gente não. Me fala o modelo e me manda que eu vou comprar para vocês. E ela comprou exatamente o que a gente pediu, irmãos. Exatamente. Geladeira excelente. Irmãos, precisa ser assim. Nós precisamos viver esse compartilhamento. E eu sei que isso é difícil, irmãos. Eu não estou falando de mim. Eu sei que isso é difícil. Mas é o que a gente precisa viver em nome de Jesus. Se você tem muito, não é para você ter muito, é para você repartir. Se vocês, irmãos, viverem isso,
vocês experimentarão o céu na terra, como a própria oração diz que essa é a vontade de Deus. E vocês acham que no céu terá algum irmão passando necessidade? Não. Então nós pedimos a vontade de Deus aqui na terra, como é no céu. Então não pode haver irmãos nossos passando necessidade no nosso meio, sem que isso nos mova a servi-los. Jovens e adolescentes, essa é para vocês, hein? Vocês acharam que iam escapar, né? Se um irmãozinho ou uma irmãzinha, eu sei que vocês gostam de sair à noite, isso é normal, né? Eu também gosto também de fazer isso. Na verdade eu gostava mais, hoje que eu sou casado eu não faço mais não, faço pouco. Deus precisa me curar disso aí, me tratar. Se um irmão ou uma irmã de vocês, que vocês saibam que tem dificuldade financeira e não tem dinheiro para sair à noite, e vocês saem à noite sem pensar neles, irmãos, tem alguma coisa errada. Vocês têm duas opções. Ou vocês, sabendo que esse irmãozinho, que essa irmãzinha não tem condição de sair à noite, ou vocês pagam para eles, ou vocês deixam de sair. Vocês só têm duas opções. Ou vocês pagam para esse irmãozinho, para essa irmãzinha, ou você deixa de sair. Porque no reino de Deus, irmãos, a gente vai ter que perder. Porque o reino de Deus está muito mais ligado em dar do que ganhar. Em perder do que vencer. Amém? Amém, adolescentes? Amém, jovens? O John Stott diz uma frase muito legal. Ele fala: o amor é mais serviço do que sentimento. E para terminar, irmãos, eu gosto de falar desse texto. Tem um texto em João 13, que é o texto onde Jesus está com seus discípulos, né? Lá, é o texto que ele lava os pés dos discípulos em João 13. E, irmãos, essa passagem, quando eu leio essa passagem, eu fico emocionado. Admito para os irmãos. Eu fico totalmente impactado com essa passagem. E naquela época, irmãos, era costume do rabi ele sentar dentro do local, né? Ele sentava no local onde ele ia estar com seus discípulos, e era uma mesa baixa, eles ficavam sentados nos seus calcanhares, e as janelas ficavam abertas para o povo ouvir, né, o rabi falando, e os discípulos ficavam aos pés do rabi, e tinha um servo inútil, que eles chamavam, né, na época. O servo inútil era um escravo que ele ficava seminu na sala, e ele era responsável por lavar os pés dos discípulos. Né? Ele era responsável. Irmãos, naquela época, vocês imaginam os pés, não tinha sapato fechado. Então, vocês imaginam como os pés eram. Né? E esse servo inútil, ele lavava os pés dos discípulos, daquelas pessoas que entravam na sala. Mas naquele dia, irmãos, não tinha um servo inútil. Jesus se fez de servo inútil. E ele senta e lava os pés dos discípulos. E eu fico pensando, irmãos, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, lavando os pés daqueles homens pecadores. E nós muitas vezes temos muita dificuldade de servir. O Senhor dos senhores, irmãos. E às vezes, irmãos, a gente esquece que servir é uma honra. Hoje parece que fazemos caridade e esperamos um agradecimento, e às vezes chamamos o outro de ingrato. Quando lemos Atos, aqueles que tinham posse, irmãos, eles iam até os discípulos para poder ajudar alguém. Eles iam até os discípulos, porque eles sabiam que era uma honra servir o outro. Hoje parece que nós estamos fazendo um favor. Nós ainda esperamos ainda a honra. A gente às vezes espera que o pastor Pedro venha aqui, o pastor Felipe fale: ó, a irmã fulano de tal, o irmão fulano de tal ajudou nisso, nisso, aquilo. Irmãos, não. Servir ao irmão, servir a irmã é uma honra, irmãos. É uma honra. Eu vou ler um último texto bíblico. E vocês nunca mais vão esquecer desse texto, irmãos, porque eu nunca mais esqueci. Lá em Lucas 17:10. Diz assim, Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Irmãos, sempre estaremos em débito se compararmos o que o Senhor fez por nós. Então, que entendamos que tudo o que fizemos ou faremos no final, teremos que dizer que somos servos inúteis, porque o reino de Deus só existe um Senhor, e o resto, todos são servos.
termino com uma história que talvez os irmãos já tenham escutado, mas eu gosto muito dessa história. Conta uma história, né, que não é verídica, que um homem morreu e ele chegou até o céu e o anjo que o recebeu falou: antes de entrar no céu, você precisa ir ao inferno comigo. Ele falou: não, mas que isso? Ele falou: você precisa ir. E eles desceram, foram para o inferno. Chegando lá, naquele lugar, ele viu um lugar muito bonito, um jardim gramado lindo, lindo, lindo. As pessoas felizes, as pessoas todas reunidas, e aquele lugar muito bonito, irmãos. E tinha uma mesa enorme, com tudo que você imagina de bom aí. Imagina o que você mais gosta de comer, tinha nessa mesa. Pudim, frango assado, e imagina o doce que você mais gosta, tinha naquele lugar. Mas ele reparou uma coisa, que todas as pessoas que estavam sentadas à mesa, elas, ao invés de terem as suas mãos assim, o cotovelo era invertido e os seus braços eram para trás. Eles não tinham um braço normal, eles tinham um braço assim. Irmãos, ele viu algo triste. Ele viu aquelas pessoas se matando e sofrendo para poder chegar àquele alimento. E elas caíam de boca no alimento e elas não conseguiam comer, porque elas não sabiam usar o braço ao contrário. Ele saiu de lá triste, nervoso. Ele falou: não, vamos para o céu logo. E aí o anjo levou ele para o céu. Chegando no céu, irmãos, o lugar é exatamente igual. Gramado, lindo, uma mesa farta com aquilo de mais bom que tem para a gente comer. E exatamente a mesma coisa. Os braços das pessoas eram o contrário. Mas quando ele olhou para a mesa, estava todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Sabe por quê, irmãos? Porque um servia ao outro. Um servia ao outro. E eles brincavam um com o outro, e eles trocavam de lugar para um servir ao outro. Irmãos, o céu é um lugar onde um serve ao outro. Precisamos fazer da nossa família, da nossa célula e da nossa igreja um pedaço do céu. Vamos ficar de pé, irmãos? Irmãos, eu sei que essa palavra muitas vezes ela é dura. E como foi dura para mim, irmãos, ouvir Deus me falando isso. Aquela experiência que eu falei para vocês lá em Búzios, como Deus me tratou naquele dia. Quero pedir que você feche seus olhos, que você se comprometa com Deus hoje. Fazer a sua casa, a sua célula e essa igreja um lugar de serviço. Em nome de Jesus. Fale com Deus aonde você tem errado, aonde você tem pecado, e volte, se arrependa. Como aquele dia eu percebi que eu tinha pecado. Olhe para dentro de você e lembre aonde você errou e volte atrás. Pai, nós queremos dizer que nós amamos o Senhor, Pai. E nós queremos viver como irmãos, Deus, de verdade. Como corpo, Pai. Nós queremos viver como essa história contou, Deus, servindo uns aos outros. Deus, eu peço, Deus, pelas famílias, células, por essa igreja, Deus. Obrigado pela vida do pastor Pedro, Pai, que tem ensinado o seu povo, Deus, a servir, Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Pai, que em nome de Jesus, essa verdade aconteça dentro dos nossos lares, da nossa célula, Deus, da nossa igreja. Que a gente possa mesmo, Deus, que as pessoas possam olhar, Deus, lá de fora e saberem, Deus, que nós somos discípulos de Jesus, porque nós amamos uns aos outros. Eu quero repreender do nosso meio, Deus, toda a dureza do coração, Deus. Deus, todo esse sentimento que nós temos de amor sobre nós, sobre todas as coisas, mas que a gente ame o Senhor sobre todas as coisas, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, Deus, em nome de Jesus.
e que esse amor possa transbordar na nossa casa e chegar na nossa célula, possa transbordar na nossa célula e chegar na nossa igreja, e possa transbordar nessa igreja e chegar a esse bairro, Deus, e esse bairro vai ser tomado pelo amor do Senhor, Pai, e eles vão reconhecer, Deus, que todos que estão aqui dentro são discípulos do Senhor, e que essa igreja vive para a glória do Teu nome, Pai. Nós queremos dizer, Pai, que nós amamos o Senhor e nós não conseguiremos isso sem o Senhor. Então nós pedimos a unção do Teu Espírito, Pai, e que o Senhor nos dê as armas que a gente precisa, Deus, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão. Abraço bem apertado, pergunta como ele está.